sente nas igrejas mais modernas um desapego total à lei e, e uma ênfase muito grande na graça. Evidentemente, nós somos defensores da graça divina, até porque, se não fosse ela, nós estaríamos perdidos. Mas não faz sentido graça sem que primeiro você conheça a lei. Porque graça é um favor imerecido, e nós só precisamos desse favor porque primeiro foi quebrada a lei. Inicialmente, quando Deus criou todas as coisas e colocou o homem no Éden, a expressão graça não fazia sentido. Prestem muito bem atenção. Os nossos símbolos de fé são tão precisos que eles têm um cuidado no uso da palavra graça anterior à queda. Eles chamam de condescendência. O que Deus deu a Adão e Eva no jardim, ele deu de uma maneira graciosa em um sentido, porque eles não mereciam nada. Deus deu livremente. Mas para não confundir a expressão graça com aquilo que nós vamos entender depois da queda, os nossos símbolos de fé, com todo cuidado, dizem que Deus foi condescendente. Então, antes da queda, nós chamamos de condescendência. Depois da queda, nós chamamos de graça. Porque antes da queda, foi dada ao homem a capacidade, segundo Eclesiastes 7:29, o homem foi criado reto e, por isso, capaz de cumprir toda a lei. Foi dada a lei de maneira simples, revelada ao homem: não coma do fruto, se você comer, você morre, se você não comer, você vive. Era só isso. E à medida que o homem cumprisse a lei, ele se manteria de pé, ele e toda a raça humana. Lembrando, como foi dito aqui no símbolo de fé, nós fomos criados em pacto, né? Criado para um pacto. O homem foi criado e colocado no Éden. O homem não foi criado no Éden, isso é um detalhe. O outro detalhe é que ele foi criado com vistas ao pacto. Não há possibilidade, irmãos, de nós vivermos se não for de uma maneira pactual. Por isso que é tão confusa a teologia que não leva em consideração o pacto. Deus colocou Adão e Eva no Éden e deu um pacto a eles, um pacto de sangue, onde o Senhor estabeleceu os termos, eram duas partes, Adão e Deus. Se Adão cumprisse a parte dele, ele viveria. Se Adão não cumprisse, toda a raça humana, juntamente com ele, morreriam. Então, esse foi o pacto colocado por Deus lá no Éden. Dessa maneira, a expressão graça não faz sentido, porque ele tinha condição de cumprir a lei. Se Adão não tivesse caído, irmãos, a expressão graça não faria sentido em toda a história da humanidade. Mas ela ganha força quando o homem cai. Porque a partir dali ele não pode mais se levantar. Como é que alguém acha, irmãos, que a pregação a respeito da lei em nossos tempos não faz sentido? Que nós dedicarmos tempo no estudo da lei, ensinando os nossos filhos nos catecismos, para que eles aprendam e memorizem os 10 mandamentos, que eles apliquem aos seus pecados os mandamentos. Como é que alguém acha que isso é algo indevido? Porque não reconhece a verdadeira graça. A graça só faz sentido no ambiente da lei. Foi por conta do nosso pecado, porque fomos expulsos do Éden, que graciosamente o Senhor nos deu, em primeiro lugar, o sistema sacrificial que apontava para Cristo e depois o próprio Cristo. Assim, irmãos, a pregação sobre graça, ela só tem força depois que você ouve o peso da lei. E é assim que nós temos, ao longo desses 13 anos, estudado e ouvido as pregações nesta igreja. Há um momento na pregação que nós praticamente caímos em desespero, porque a lei está sendo pregada, os mandamentos estão sendo ali expostos e a exigência é de plena obediência, até que a graça abunda quando Cristo é revelado. E nós suspiramos aliviados, porque a graça nos foi revelada. Se eu começo a pregação com graça, irmãos, vocês nunca vão ter o peso dos seus pecados sendo exposto. E nunca darão, portanto, o valor que a graça tem. Por isso que a graça, em muitos púlpitos, é tão barata.
porque primeiro não foi exposta a lei. Que Deus nos ajude, irmãos, olhando para textos como esse, falando do que é pecado, que é a transgressão da lei, como o pecado entrou no mundo, como ele se relaciona conosco pactualmente, os irmãos lembrem que há uma necessidade de enxergarmos a Bíblia como ela é, lei e evangelho, lei e graça. A graça só tem poder, só é dada valor devido quando ela é suportada no ambiente da lei. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nunca saiamos deste princípio. Amém.